Eleições 2024. Podcast Os Notáveis apresenta entrevista com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. A apresentação: Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues, aqui do podcast Os Notáveis, e como eu havia prometido e anunciado, a partir de hoje teremos entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Brasília de Minas. Entrevistas sem edição e sem corte. A partir do momento que eu acionar aqui o cronômetro, vai estar já valendo a entrevista, duração de 1 hora, tempo igualitário para todos os candidatos. Hoje eu recebo aqui o candidato a prefeito de Brasília de Minas, Lucas Fantoni. Ele é do Progressistas. E hoje vocês ouvirão propostas, ideias, planos, enfim. A partir deste momento eu vou acionar o cronômetro para que Lucas Fantoni se apresente. Ótima noite, Lucas. A gente está gravando agora à noite. Seja bem-vindo ao podcast Os Notáveis. Nós teremos 1 hora a partir deste momento e eu gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Olá, Patrick. Olá a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, que acompanham esse podcast tão especial para a nossa cidade, Os Notáveis. Eu sou o Lucas Fantoni e estou aqui hoje como candidato a prefeito de Brasília de Minas. Lucas, eu já vou iniciar aqui, porque nós temos 1 hora de entrevistas. Eu gostaria de saber o que te motivou a se candidatar a prefeito de Brasília de Minas. Vamos lá, Patrick. Uma das motivações, primordiais dessa caminhada e da candidatura é uma percepção muito clara que eu tenho de que o povo de Brasília de Minas quer mudança. Isso, sem sombra de dúvida, é algo que está muito evidente na nossa jornada e na nossa caminhada e que me motiva a cada dia. As pessoas querem mudança e Brasília de Minas merece o melhor. O povo de Brasilinha está cansado dessa velha política, cansado de governos que pensam em si mesmo, governos que não têm o povo, e as demandas e as necessidades do povo como prioridade. Estão cansados de políticos, que estão em cargos que deveriam ser ocupados por pessoas técnicas e que poderiam fazer mais e fazer melhor pelo nosso povo. Um governo que muitas vezes é um governo elitista que beneficia apenas um pequeno grupo, apenas uma pequena parcela da nossa população, e isso causa desigualdade social. A verdade é que a grande maioria dos políticos, estão preocupados mais em seus interesses, com os seus próprios cargos, e o interesse público a cada dia que passa tem ficado de escanteio. Então, a verdade é que o que mais me motiva é entender que a nossa população, o nosso povo quer mudança, o nosso povo quer realmente transformar a realidade política que a nossa cidade se encontra. Você foi diretor do Hospital Municipal Senhora Santana. Como que sua experiência como diretor do hospital te preparou para ser um prefeito caso você seja eleito? Vamos lá, eu quero contar um pouco dessa história. Eu sou daqui de Brasilinha, passei parte da minha infância, toda a minha infância, na verdade, aqui, saí na minha juventude, como muitos nossos jovens que saem para estudar, em busca de melhores condições mesmo de educação lá fora, e iniciei minha carreira profissional na cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Belo Horizonte, eu iniciei minha jornada na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Eu participei de um processo de implantação na Santa Casa de BH dos 1.000 leitos SUS, e fui coordenador do setor da qualidade, do escritório da qualidade naquela instituição, que é uma instituição que tem impacto mesmo de saúde em todo o estado de Minas Gerais. E enquanto eu estava ali desenvolvendo esse trabalho de gestão, esse trabalho mesmo de administração em saúde em Belo Horizonte, eu recebi o convite, do prefeito da época, isso foi em 2014, para vir assumir o hospital. O Hospital Municipal Senhora Santana estava passando por uma situação muito crítica, estava em um momento muito crítico na época, e eu lembro de uma frase que o prefeito da época me falou no convite. Eu não tinha muito contato com ele. Ele falou assim: Lucas, eu quero fechar o hospital e reabri-lo em um novo modelo, e essa é a última bala na agulha. Essa foi a expressão. Se você quiser vir, tentar e realmente dar a sua contribuição, a gente tem acompanhado o que você tem feito em Belo Horizonte, na Santa Casa, nós estamos prontos para te receber. Isso bateu muito forte no meu coração, porque o Hospital Municipal representa muito para a nossa cidade, muito para a nossa região. E eu vim em 2014, em dezembro de 2014, assumir
como diretor-geral do Hospital Municipal Senhora Santana. No dia que eu assumi, Patrick, entrando junto comigo no hospital, eu recebi o Ministério Público. Eu recebi uma intimação do Ministério Público que foi gerado por parte do Conselho Regional de Medicina, né, de Belo Horizonte, que pedia uma interdição ética. O que é isso? O Conselho Regional de Medicina pedia para que os médicos do hospital não trabalhassem mais no hospital por falta de condições. Os médicos estavam há mais de 6 meses sem receber, nós tínhamos problemas ali de abastecimento, não tinham coisas básicas, insumos básicos, como remédios, luva, coisas básicas. O hospital estava um verdadeiro caos. Uma dívida com os fornecedores que atrapalhava a questão do abastecimento. Eu lembro também que teve uma outra questão muito crucial nessa história. Isso em dezembro eu assumi. Em janeiro eu recebi por parte da administração pública, da administração, né, da época, do secretário de Finanças e de Administração na época, inclusive é o atual também secretário da pasta, um comunicado de que os funcionários, né, que exerciam a jornada de trabalho 12/36 teriam as suas horas extras cortadas. Isso é algo que eu faço questão também de pontuar aqui, porque eu tenho recebido alguns questionamentos sobre isso. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão. Os servidores da saúde têm uma certa resistência em relação a essa questão de você, na época, cortar essas horas extras. Você tem algo a falar sobre isso? É exatamente isso. As horas extras dos funcionários foram retiradas justamente em janeiro de 2015. Eu assumi, foi sim na minha gestão, eu assumi, né, na primeira quinzena de dezembro de 2014, recebi esse comunicado, né, do corte da hora extra de 2015, e é muito interessante a gente entender como que funciona um hospital municipal. O diretor do hospital municipal, ele está ligado e responde, né, à prefeitura, responde à secretaria, ele não tem autonomia administrativa para fazer nenhuma intervenção como um corte desse sobre a folha de pagamento. O recursos humanos, ele está todo ligado à prefeitura, né? A parte financeira de pagamento de folha está ligada à prefeitura. Então, o que aconteceu a respeito das horas extras? E é muito boa a pergunta, e eu faço questão de esclarecer isso aqui no podcast também. Existe uma lei municipal que tinha sido votado pela Câmara de Vereadores, né? O hospital, por se tratar de um hospital municipal, ele está condicionado a essa questão, né, do Legislativo, da Câmara, e a Câmara tinha votado uma lei que falava sobre a questão, né, da jornada de trabalho 12/36. Existia um decreto também do prefeito, né, que regulamentava essa jornada 12/36 dos servidores da saúde, que não contemplava as horas extras. E por causa dessa lei aprovada na Câmara e do decreto do prefeito, houve por parte da Secretaria de Finanças, de Administração e Finanças, né, embasado pela Procuradoria, o corte das horas extras. E casou de ser justamente na minha entrada. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia, já sabia o impacto que isso ia causar, né, em todos os servidores que trabalhavam 12/36. Eu fiz questão de ir em setor por setor do hospital, em plantão par, em plantão ímpar, no diurno, no noturno, e explicar aquilo que aconteceria, justamente para eles não serem pegos de surpresa ao receberem, né, na folha de pagamento, ao receberem esse corte. Então, assim, era algo que saía totalmente do meu domínio, do meu controle como diretor, né, da nossa pasta ali da saúde, porque realmente era algo embasado por uma lei municipal e por um decreto municipal. Já que a gente está falando de saúde, Lucas, eu queria saber quais são suas principais propostas para a saúde pública em Brasília de Minas, tendo em vista que o hospital, como você próprio mencionou, tem vários problemas e são de urgência a resolução desses problemas. Quais suas principais propostas para a saúde e também para a solução desses problemas do hospital? Vamos lá, saúde, sem sombra de dúvida, é algo que é muito questionado, né, e solicitado pela nossa população. Uhum. Durante toda a nossa jornada lá de pré-campanha, desde o início do ano, que a gente tem caminhado, conversado muito com o nosso povo, visitado nossas comunidades rurais, nossos bairros, a gente sempre ouve a questão da saúde como uma prioridade. A saúde é e será uma prioridade no nosso governo, e o hospital municipal é o esteio disso, né? Sem sombra de dúvida, o nosso hospital, ele dita muito como a saúde do nosso município se encontra.
eu tenho e penso em algumas propostas, em algumas ações, principalmente como gestor, como administrador e como gestor também da área da saúde para o nosso hospital. Hoje, talvez uma das maiores reclamações do nosso hospital é a questão do atendimento na porta de entrada. Né, ali no pronto-socorro, a demora que muitas vezes a nossa população encontra em ser atendida, né, muitos dos nossos dos brasilminenses que se encontram principalmente nas comunidades rurais, eles ficam desassistidos na questão da cobertura, né, de atendimento médico. Às vezes são referenciados para um PSF, né, um postinho, ali de um outro local e que recebem médico 1, 2 vezes na semana durante o dia. Então, durante todo o restante da semana, durante, né, os finais de semana, à noite, o único recurso que eles têm, que a nossa população tem, é o hospital, é o pronto-socorro. Então, muitas vezes, quando eles chegam no pronto-socorro, eles não encontram um atendimento, né, devido, humanizado, com uma hora de atendimento realmente eficaz. Esse é um grande problema que nós temos na nossa porta de entrada e que precisa ser solucionado. Na verdade, por que isso acontece? Porque o Hospital de Brasília de Minas, ele é também um hospital que presta atendimento para toda a região. Então, o nosso povo chega no hospital, no pronto-socorro, e disputa atendimento com mais de 20 cidades. Chegam pessoas da região inteira para ser atendido ali. Eles chegam, às vezes, com uma demanda, né, que dentro da classificação de Manchester, que é aquela primeira classificação ali, da avaliação mesmo no hospital, da queixa do paciente, eles chegam com uma demanda que, às vezes, é menos urgente do que aquela que o SAMU está chegando, está trazendo um infartado, um acidente, uma fratura exposta, e aí essas pessoas que têm um atendimento mais de urgência, né, eles passam na frente dessas pessoas que não têm uma demanda talvez tão urgente. Então, qual que é a nossa proposta para resolver esse grande gargalo, esse grande problema da saúde pública em Brasília de Minas? É uma revisão dessa rede de urgência. E o que nós propomos? Uma abertura de uma unidade de pronto atendimento na nossa cidade, de uma abertura de uma UPA, de um local onde vai ser específico para atender exclusivamente apenas o pessoal de Brasília de Minas. Nós temos condições de fazer isso, de utilizar da própria estrutura física existente no hospital, de criar uma porta de acesso que vai ser referência mesmo para o nosso povo. Tirar o nosso povo ali do pronto-socorro, onde ele disputa atendimento com as mais de 20 cidades, onde ele disputa atendimento com toda aquela urgência e emergência. A gente entende que abrir uma UPA já, né, é necessário para a revisão, né, da rede de urgência e para ir de encontro a uma das principais necessidades e reclamações do nosso povo que está ligado à parte de saúde. Né? Na saúde, nós temos ainda algumas outras propostas. Já posso falar um pouco sobre isso. Na saúde, nós também temos um sistema de telemedicina que nós queremos apresentar e expor ao nosso povo. Junto à atenção básica, junto ali, né, à nossa população como um todo, priorizando, claro, os grupos de risco. O que é implantar a telemedicina na saúde de Brasília de Minas? É dar aos grupos prioritários um acesso pelo celular a um atendimento 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 dias da semana, pelo celular. Né? Tudo que a pessoa vai precisar é entrar no celular, entrar no aplicativo. Né? Eu até trouxe ele aqui, daqui a pouco, se você quiser ver como funciona, acho que é interessante, é simples, você faz, né, o seu cadastro, a Secretaria Municipal vai gerenciar isso aí, e a pessoa vai entrar e acessar esse celular e conectar um médico que está aí, né, pelo Brasil, especialista nos atendimentos de telemedicina, e ouvir a demanda da nossa população. Para que serve a telemedicina? E a telemedicina, em hipótese alguma, substitui o hospital, substitui os nossos postinhos de saúde. Não, a telemedicina só dá um primeiro contato realmente com o nosso povo. Às vezes você começou a passar mal aqui e está com uma febre, está com uma dor de cabeça, às vezes você quer saber um remédio que você precisa tomar, às vezes você se autoavalia aqui e vê que você está com uma placa na garganta e sabe que um antibiótico é para isso. Você pode entrar na telemedicina e consultar com aquele médico que vai te dar as orientações, que vai falar, não, esse caso você tem que ir para o pronto-socorro, não, esse caso você tem que ser direcionado, né, para uma unidade básica de saúde, não, esse caso é só uma medicação que eu vou prescrever agora para você, e chega no seu celular uma prescrição de um antibiótico,
esse caso você vai precisar ser afastado do serviço, aí você vai receber um atestado médico. Nós temos uma procura muito grande no serviço de saúde também para renovações de receita, de receitas que são de uso controlado. Então, tudo isso via telemedicina tem como intenção, como objetivo, desafogar a rede e dar essa segurança ao paciente que ele pode ser atendido aqui e agora, sabe, antes dele sair à procura de um atendimento na nossa rede. Então, telemedicina é uma inovação, é algo que nós acreditamos e já temos, né, em outras cidades essa experiência já comprovada, realmente a eficácia dela, e nós queremos trazer também, né, para o nosso povo. Você falou sobre a questão do seu governo, vamos dizer assim, como diretor, sua gestão como diretor do hospital. Você acha que isso te qualificou para assumir um cargo político? Eu digo assim, como você pretende lidar com a transição para um cargo político, sendo sua primeira vez como candidato a prefeito? Vamos lá. Eu acho que isso está, inclusive, na minha apresentação, assim, a jornada, né, que me qualifica para hoje sentar na cadeira, né, do Executivo Municipal. Sem sombra de dúvida, ser diretor do hospital, né, me ajudou muito na questão da experiência, da compreensão do nosso modelo, do nosso fluxo mesmo de saúde aqui do município, mas a experiência ela não para por aí, né? Na verdade, eu tive também contatos, não só na Santa Casa de BH, não só na diretoria do hospital, né? Fui consultor também hospitalar de algumas cidades aqui próximas, como Mirabela, como São Francisco, como Francisco Sá, e tive a oportunidade também de trabalhar como assessor parlamentar de um vereador em Belo Horizonte. Então, eu trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Esse vereador também, né, foi suplente, assumiu como um tempo como deputado federal em Brasília, e talvez tenha sido essa experiência que me conectou realmente a essa questão da política, né? Inclusive, o convite de 2022 de sair como candidato a deputado estadual veio justamente por causa das minhas conexões políticas e partidárias em Belo Horizonte no tempo, né, de 2020 e 2021, que eu estive ali como assessor parlamentar. As portas que hoje eu consigo entrar no governo do estado e também, né, em Brasília são consequência daquilo que nós construímos, né, e que eu tive a oportunidade de viver em Belo Horizonte como assessor parlamentar em 2020 e 2021. 2022, o convite de vir, né, a deputado estadual foi uma experiência também riquíssima. Inclusive, aqui em Brasília de Minas, nós tivemos, né, quase 5.000 votos. Só aqui dentro de Brasília de Minas, tive a oportunidade de rodar muito o nosso município, as nossas comunidades e a nossa região, conhecendo bem as necessidades do nosso povo. Então, é uma conjuntura mesmo de experiências, né, na gestão em saúde. Hoje eu estou, né, na Cardiominas, na Santa Casa Cardiominas, nessa parceria da Cardiominas com a Santa Casa de Montes Claros. Então, toda essa experiência na gestão pública, na administração pública, na gestão de saúde, na gestão financeira, na gestão de pessoas, né, me capacita a sentar realmente numa cadeira do executivo como prefeito e prestar mesmo serviços à nossa população. Lucas, aqui nós fechamos essa parte de saúde. Eu posso voltar ao longo aqui da nossa conversa, mas não tem como falar de saúde sem falar também de educação, que nós tivemos aí algum tempo atrás, até essa questão de greve, e eu gostaria de saber o que você vai fazer, caso seja eleito, para melhorar a educação no município de Brasília de Minas, tanto para os alunos quanto aos servidores da educação, os professores. Sim, sem sombra de dúvida, é um dos pilares da gestão e uma área que a gente precisa olhar com tanta atenção. Existe uma marca e um princípio que eu quero utilizar mesmo em todas as nossas propostas e ações de governo, tanto na saúde e aqui falando da educação, que está ligado à parte de inovação. Eu acho que nós podemos ir além, nós podemos fazer mais pelo nosso povo e pela educação, né, do nosso povo, as nossas escolas municipais, incluindo nos nossos currículos essas questões de inovação, sabe? Eu estava vendo outro dia
tecnologia, Patrick, é algo tão interessante que tem sido utilizado em algumas escolas públicas municipais, e isso depende muito mais da boa vontade e realmente da utilização desse princípio de inovação, que é a introdução de robótica, introdução de softwares, assim, com as crianças, sabe? Existem outras disciplinas, além das nossas disciplinas tradicionais, que podem ser agregadas mesmo aos nossos currículos, ao ponto de desenvolver, sabe, os nossos filhos, não apenas para essa questão da educação tradicional, mas para o empreendedorismo, e ativar nelas, sabe, tantas outras performances, né, mesmo ao longo da sua infância e da sua juventude. Eu penso que essa questão da valorização mesmo dos nossos servidores, ela é necessária, não apenas na educação, né, mas eu acho que é algo que, como você bem falou, assim, foi muito discutido aí nos últimos anos, a questão de ir de encontro mesmo, de dar condições aos nossos servidores, de prestarem um trabalho da melhor forma. E quando eu falo da valorização dos nossos profissionais, não é apenas a questão de honrar com o piso salarial e com as questões financeiras, mas dar condições do ambiente de trabalho, investir na questão da inovação e da capacitação, né, dos nossos profissionais para fazerem algo realmente além daquilo que tem sido feito. Ações como essa acho que são muito necessárias na educação também. Você falando a respeito de questões financeiras, quais são as suas ideias para, vamos dizer, fomentar o desenvolvimento econômico local aqui em Brasília de Minas? Vamos lá, nós chamamos do nosso plano de governo, inclusive, Patrick, eu quero te dar aqui um exemplar do nosso plano de governo. Tá? Vai estar nas nossas redes sociais e nós vamos divulgar muito, mas está aqui impresso para você. E no nosso plano de governo, nós falamos muito sobre a questão da prosperidade, que é o quê? O desenvolvimento econômico, a questão da geração de emprego, né? A questão do comércio, da indústria. E quando nós, nessa caminhada de pré-campanha, estávamos ali conversando com os nossos comerciantes, com os nossos empresários da nossa cidade, né? Surgiu em conjunto uma ação que pode ser altamente desenvolvida na questão do nosso município, que é as compras da prefeitura junto às nossas empresas, junto ao nosso comércio local, ao micro, né, a pequenas empresas, não apenas aquelas aqui da nossa zona urbana, mas também do rural. Eu acho que o exemplo tem que começar realmente da prefeitura. A prefeitura, ela pode ser sim um grande ator de articulação, né, para a valorização do comércio local, se as nossas compras forem direcionadas, por exemplo, né, para o nosso comércio. Isso é algo realmente muito relevante. Mas eu também penso que é papel da prefeitura contribuir para a geração de emprego e renda do nosso município. Outro dia eu estava conversando com um senhor, essa história é muito interessante, e aí ele falou: meu filho, eu queria só que você olhasse para a questão da saúde, da educação do nosso município, né, dos nossos filhos. Saúde é uma coisa que todos nós precisamos. Se a gente tiver saúde, a gente corre atrás. E aí ele falou assim, algo que doeu muito no meu coração, Patrick. Ele falou assim: eu nem te falo de geração de emprego, de novos empregos, porque isso aí não tem nem jeito. E aí, muitas pessoas nós encontramos nessa caminhada que, quando nós falamos de propostas sobre prosperidade, eles já perderam uma esperança de que é possível, sim, nós termos geração de emprego e renda para o nosso povo, né? Então, assim, nós temos o entendimento que um papel de articulação, de busca, inclusive de articulação política, para que empresas venham para a nossa cidade, sabe, abrindo novas oportunidades de emprego. Quando a gente fala assim de vamos abrir mais empregos, as pessoas falam assim: mas é difícil trazer uma indústria para cá, porque nós não temos recursos naturais, como água, nós não temos uma energia suficiente. E aí eu gosto também de sempre lembrar uma conversa que eu tive recentemente com um amigo que trabalha em uma multinacional, né, que trabalha com telemarketing. E aí ele estava à procura de locais, né, aqui no município, no interior de Minas Gerais, que poderiam fazer parceria, né, com a empresa que ele trabalha. E essas parcerias, elas estão na questão de isenções fiscais, de incentivos fiscais, e tudo que eles precisavam era de uma sala fechada com ar-condicionado e computador, onde 40 pessoas estariam ali atendendo em telemarketing o Brasil inteiro. Então, quando nós falamos de trazer e atrair empresas para cá... É justamente isso que eu ia te perguntar. A próxima pergunta seria essa, a questão das suas ideias para atrair novos investimentos em empresas para a cidade.
Então é justamente isso que você está... A questão dos incentivos fiscais, né? Eu conversei e a gente tem articulado e conversado muito com empresas que inclusive precisam apenas da liberação de incentivos fiscais municipais, porque os incentivos fiscais estaduais eles mesmos articulam. Então eu acho que é muito mais uma ação de intencionalidade, proatividade, irmos atrás realmente de atrairmos empresas para que venham aqui para a nossa cidade e que gerem empregos. Nós temos também outras ações e outras ideias para isso, né? Programas como o Jovem Aprendiz, como o Primeiro Emprego, né? Existem cidades que têm programas como o Primeiro Emprego, que estabelece, é claro que isso é uma discussão em conjunto ali com a nossa Câmara, uma lei municipal, né, fundamentando tudo isso, onde as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos no primeiro emprego recebem uma isenção fiscal ali de 1/3 do... Enfim, existe toda uma forma de conduzir isso, mas de gerar realmente emprego e renda para o nosso povo, porque o trabalho realmente gera dignidade inclusive do aspecto político. Eu ouvi muito isso do nosso povo nessa caminhada, né, de pessoas falando assim, não, Lucas, né, conte comigo, nós vamos estar junto e eu não devo nada a ninguém, tenho o meu emprego, porque quando nós temos uma cidade que depende, na grande maioria, da prefeitura, quando a prefeitura é o maior empregador de uma cidade, nós tiramos do nosso povo, inclusive, a dignidade política, das pessoas não poderem escolher o melhor para a cidade ou escolher o que elas querem, porque elas se sentem reféns daquele emprego da prefeitura, né? E é isso que a gente tem visto, inclusive, por parte dos nossos contratados, já tem chegado até nós muitas denúncias, muitos relatos a respeito disso, de pessoas que não podem se posicionar politicamente porque são ali perseguidas, são ali sendo perseguidas mesmo em relação a um posicionamento contrário ao seu emprego. Então, trabalho traz dignidade, e traz dignidade inclusive política, e isso pode mudar muito a história da nossa cidade, sem sombra de dúvida. Trabalhar em prol da prosperidade do nosso povo, do desenvolvimento econômico, de emprego e renda, é uma das nossas prioridades. A gente está falando sobre questão de desenvolvimento econômico local. Quais são suas ideias, Lucas, para apoiar os agricultores e o setor agropecuário aqui do município de Brasília de Minas? Uma das minhas experiências, né, e dos meus privilégios nessa caminhada aí de pré-campanha tem sido justamente estar com as nossas comunidades rurais e conhecer tantas iniciativas, né, do nosso povo que está ali no agro. Nós devemos, né, como cidade, muita honra e muito respeito às nossas comunidades rurais e ao setor do agro. Existem no nosso plano de governo, aí nós fazemos questão de colocar isso, inúmeras propostas que vão de encontro às necessidades do nosso povo, ali do agro, né, que tem uma força gigantesca. E não tem como, Patrick, falar do agro e falar do incentivo, inclusive da produção, da agricultura, da pecuária na nossa cidade, sem falar da questão da infraestrutura das nossas estradas rurais, que depois da saúde, sem sombra de dúvida, é o principal aspecto de reclamação das nossas comunidades rurais. Sabe, as estradas que nós não temos em boas condições. Eu tenho ouvido, né, ao longo desse tempo, tantas histórias mesmo de comunidades que em alguns momentos do ano ficam isoladas, ficam sem acesso, crianças que deixam de ir para as escolas por causa da falta de condições mesmo de estradas transitáveis. E aí eu já quero me antecipar com uma proposta que nós temos, né, para o setor, para as nossas comunidades, para a zona rural, para as nossas comunidades rurais, que é estabelecer o maior plano de recuperação das nossas estradas rurais visto na nossa cidade. Nós temos conversado muito, nós temos buscado muito técnicas, tecnologias que podem favorecer a isso, de realmente fazermos um plano de recuperação das nossas estradas, e não apenas as nossas estradas principais, que ligam os nossos distritos e as principais comunidades, mas também aos galhos, né? Tenho ouvido muito esse termo na zona rural, aos galhos, que são aquelas estradas ali que também chegam em casas, em comunidades menores, que estão
completamente esquecidas e abandonadas ao longo dos últimos 16 anos. Nós tivemos, nos últimos anos, nós chegamos, né, em uma situação assim tão crítica das nossas estradas que nós vimos uma das nossas comunidades fazendo um protesto, né, paralisando ali uma estrada, bloqueando a estrada para reivindicar melhores condições das nossas estradas, né, principais, as vicinais, os galhos. Então, assim, sem sombra de dúvida, apoiar o agro, apoiar as nossas comunidades rurais, perpassa por uma questão de infraestrutura e está ligado a esse plano de recuperação das nossas estradas rurais que nós propomos, né, no nosso governo. Você tem estudado em relação, porque essa questão de estradas muito é falado na questão quando é o período chuvoso, que é quase que impossível consertar essas estradas num período chuvoso. Você tem feito um plano para que possa mudar esse esquema de revitalização dessas estradas? Com todos os técnicos que nós temos conversado, com municípios vizinhos também, porque ao longo dessa caminhada a gente sempre vê e ouve uma comparação. As nossas estradas são desse jeito e da estrada vizinha não é, e nós temos sim parcerias, inclusive de candidatos que são do nosso partido, progressistas, né, como Elson aqui de Japonvá, que é uma grande referência também nessa questão das estradas rurais, e não apenas a questão das nossas conversas políticas com esses municípios vizinhos, mas com pessoas técnicas que entendem também dessa questão. O que nós observamos? Que a estrada rural, o que ela precisa é de uma manutenção contínua. O que nós ouvimos de relato é que, às vezes, há sim uma manutenção da estrada e esquece aquela estrada por muito tempo, né? Então, assim, a continuidade, um programa de manutenção contínua das nossas estradas rurais já é um fator que contribui muito para quando chegar um período como esse, a gente ter um impacto menos, um pouco impacto por causa das chuvas. Fora essa questão de um programa de manutenção preventiva também e de manutenções da estrada, nós temos conversado com um time técnico, inclusive da Emater, que traz sim, Patrick, propostas e soluções, sabe, em usos de tecnologia que já estão sendo disponibilizadas pelo Estado para que nós possamos diminuir essa situação tão crítica das nossas estradas rurais. Né? Nós temos aí as estradas ecológicas e tantas outras questões técnicas que podem ser desenvolvidas para que a gente possa oferecer uma estrada de qualidade para o nosso povo. A gente fala de saúde, educação. Brasília de Minas, Lucas, é um celeiro de artistas, tanto na área de artes cênicas, música, enfim. Quais são as suas propostas para a área cultural, a cultura e lazer? E já te adianto uma outra pergunta. Você tem propostas para voltar ao Carnaval de Brasília de Minas, que é muito falado, que foi reconhecido um dos melhores do norte de Minas? Vamos lá. Esse é um setor que diz muito a respeito da nossa história. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos resgatar é o orgulho de ser brasil-minense. E se nós queremos resgatar o orgulho de ser brasil-minense, nós precisamos valorizar, sim, o nosso passado e a nossa cultura. Eu acho que devolver com muita alegria e entusiasmo ao nosso povo as festas tradicionais. Né? Você falou aí sobre a questão do carnaval, a nossa festa aqui, né, de aniversário da cidade, dar continuidade a isso. Algumas pessoas perguntam, mas você é contra, né, as festas, vaquejadas? Não, nós vamos falar isso daqui a pouco também no esporte, né? Pelo contrário, o que nós entendemos a respeito da cultura dos nossos artistas locais, desse celeiro que é Brasília de Minas, é que nós precisamos principalmente de valorização. Né, de valorização dos nossos artistas, das nossas festas, da festa de agosto, de um Réveillon realmente digno do nosso povo participar, né, de celebrar essa alegria, essa festa, essa tradição, ela precisa ser resgatada. Eu acho que nós precisamos resgatar e incentivar ali, ou criar, né, um museu com a história do nosso povo, fazendo referência às famílias, né, ali da fundação tradicionais do nosso povo. São tantas ações, né, o nosso plano de governo contempla aí também tantas outras ações e ações específicas e gerais que contemplam a saúde, a cultura, né, e o lazer do nosso povo. Já que você mencionou a questão do esporte, quais seus planos, então, para o esporte? Suas ideias para melhorar o esporte e o lazer no município de Brasília de Minas? Vamos lá, eu tenho tido a oportunidade de sentar e de ouvir,
várias iniciativas no esporte. Eu ouço muito algo que o esporte não é apenas o futebol e nós precisamos entender que realmente o futebol está ali como cargo-chefe, mas existem outras categorias de esporte na nossa cidade que precisam de apoio e terão o nosso apoio no nosso governo. Reuni recentemente com o pessoal do ciclismo, reuni com o pessoal do skate, do grau, algo que não conhecia as atividades do pessoal do grau e dos esportes radicais como um todo, aqui na nossa cidade, a vaquejada e o rodeio como esportes também, incentivar essa questão dos esportes, das vaquejadas, dos circuitos de rodeio, não apenas aqui na cidade, mas também na zona rural, nas nossas comunidades rurais. Eu penso que a questão de valorizar, de incentivar e da prefeitura, da nossa Secretaria de Esporte, ser esse ator, ativo mesmo para impulsionar do esporte faz necessário nesse tempo. A gente está falando sobre esporte, sobre lazer, e eu quero voltar num tema aqui, e eu não quero deixar para o final, é a questão de segurança pública. Eu gostaria de saber de você, caso seja eleito, quais suas propostas para segurança, essa questão da segurança pública aqui em Brasília, de Minas. Vamos lá, a segurança pública não é uma responsabilidade apenas da Polícia Militar ou da Polícia Civil, mas o Executivo Municipal também tem um papel fundamental nisso. É claro que a parceria e a continuidade da parceria entre esses órgãos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ela se faz necessário. Nós estamos aí vendo a necessidade da continuidade, da expansão de um projeto que é muito significativo de segurança pública, que é a questão do Olho Vivo, liderado ali pelo nosso tenente da Polícia Militar. Isso, sem sombra de dúvida, nós queremos contribuir para a expansão disso na nossa cidade e até mesmo nos nossos distritos. Nós vemos e temos discutido, inclusive com os nossos técnicos da segurança pública, a possibilidade ali da criação de uma guarda municipal, justamente para nos ajudar na questão da segurança dos nossos prédios, dos nossos eventos e da nossa cidade como um todo. Eu acho que quando a gente fala de segurança também a gente pensa em um projeto e uma ação para combate à questão das drogas, que muitas vezes que fomentam muito essa questão da insegurança e dos problemas e transtornos da nossa cidade, não apenas com ações de combate, mas também com ações que visam a acolher as pessoas que querem realmente sair dessas condições. Então, segurança pública também está no nosso plano de governo e mais ações podem ser conferidas por lá. Ô Lucas, tem uma questão aqui em Brasília de Minas que ela é muito falada também, e eu mencionei sobre a questão do período chuvoso sobre as estradas, é aquele alagamento ali na rodoviária, no centro da cidade. Você tem uma ideia de que forma você possa resolver esse problema, principalmente ali no período chuvoso, quando ali em torno da rodoviária fica todo alagado? Sim, vamos lá. A infraestrutura é algo que precisa ser considerado. Nós falamos um pouco da infraestrutura na questão rural, mas sem sombra de dúvida, aqui no urbano também. A questão da pavimentação, dos asfaltos aqui em bairros que inclusive são críticos mesmo, na questão da pavimentação, bairros ali como Calu Peixoto, Domingos Peixoto, na Nova Brasília, enfim. Faz necessário toda uma ação de infraestrutura, mas uma infraestrutura com planejamento. Nós entendemos que nós precisamos essa questão de esgoto, essa questão da drenagem fluvial, que é algo muito importante, porque o que a gente viu nos últimos anos que ocasionou o fato que você está mencionando. As coisas estavam sendo feitas assim, de um modo muito imediatista, sem um planejamento, e posteriormente a gente colhe as consequências. Vamos sair aí pavimentando de qualquer forma, sem uma garantia ali de drenagem adequada, e aí quando chove, a consequência que teve a questão dos inúmeros alagamentos ali da rodoviária. Existe, inclusive, já temos discutido isso com alguns engenheiros, qual que era o plano de ação efetivo para aquilo ali, vai exigir realmente uma obra
bastante significativo para a gente resolver o problema do alagamento da rodoviária. Não é algo simples de ser feito, mas possível de ser feito dentro desse critério de fazer algo realmente com planejamento. A gente vê asfalto sendo feitos na cidade, né, sem o planejamento adequado de esgoto, né? Temos caminhado muito ali pela rua Marinho Mota, e aí hoje você vê a rua do asfalto totalmente destruído por causa do esgoto chegando. Então, é necessário a parte do esgoto, a parte da drenagem, né, fluvial ser executada em consonância com essas ações, como a pavimentação, como o asfalto, para que a gente não colha posteriormente tristes consequências como essa, lá na rodoviária e em tantos outros lugares da nossa cidade. Eu mencionei a questão da rodoviária, então eu ainda vou continuar ali no centro. E Brasília de Minas, você tem o quê? 34 anos? 34 anos. Eu vou até fazer essa pergunta para você. Você tão jovem, se sente preparado para ser prefeito de Brasília de Minas? Porém, antes de responder essa, eu gostaria de falar sobre o trânsito de Brasília de Minas. Brasília de Minas já não é mais a mesma. E o fluxo do trânsito em Brasília de Minas tem crescido muito. Muitas pessoas têm até falado, tem que colocar semáforo aqui. O que você pretende fazer em relação ao trânsito de Brasília de Minas, que hoje já não é mais como há 10 anos atrás? Como antigamente, verdade. Mesmo tendo 34 anos, né, já presenciei isso na nossa cidade, esse avanço, isso é muito bom, mas com isso a necessidade de um planejamento de trânsito, né? Tá aqui também no nosso plano de governo, a gente propõe a questão da instalação de semáforos justamente para a organização, né, ali do fluxo mesmo, do trânsito em Brasilinha, né? Termos realmente um departamento de trânsito ativo que vai fazer o seu trabalho de análise mesmo, de propor ali, né, fluxos e ações que vão facilitar essa questão, né, do trânsito, principalmente no centro da cidade, que a gente tem encontrado já grandes dificuldades, né? E está aí contemplado dentro da parte de infraestrutura, de trânsito, né, de fluxo ali, principalmente da área central da cidade. Antes de passar para o próximo tema, Lucas, eu tenho recebido aqui no podcast algumas mães e também alguns autistas. E autismo tem se falado muito. E a reclamação, principalmente das mães, é que aqui em Brasília de Minas não tem ainda um apoio para o autista. Eu digo a questão de tratamento, psicólogo, essas coisas. O que você pretende fazer para melhorar, para dar qualidade de vida aos autistas? Que autismo é um tema muito falado hoje em dia. Muito. Contempla aí como uma das primeiras ações do nosso plano de governo a criação de um centro de referência para o atendimento integral à pessoa com transtorno do espectro autista e com deficiências. Essa é uma iniciativa que nós temos visto já em outros municípios. O governo de Minas Gerais já começa também a estabelecer algumas políticas incentivando, né, a criação de centros, de casas que se tornam referência para famílias, né, que têm filhos ali com o transtorno do espectro autista. Porque, como você falou, as necessidades deles, né, de psicólogo, de neuropediatra, né, e de toda uma equipe de saúde especialista, né, isso é fácil e necessário. E qual que é a realidade que a gente tem visto hoje das famílias aqui em Brasília de Minas? Totalmente dependentes do serviço de saúde que presta serviços e atendimentos em Montes Claros, e com uma inúmera dificuldade de ter acesso a esses serviços via o SUS. Muitos casos, né, para garantir ali de um controle, de uma melhoria ali dos comportamentos e, né, da situação dos seus filhos, são recorridos a Montes Claros no particular. Então, faz necessário, como uma ação de saúde, essa criação de um centro de referência com uma equipe especializada para atendimento. E aí, mais uma vez, não apenas do autista, mas das pessoas com deficiência na nossa cidade. Eu até ia mencionar a questão dos deficientes físicos também. Se eu não me engano, uma das mães que passaram por aqui, a mãe do Marcelo Giordânio, ela falou que tem um tratamento e um acompanhamento em Mirabela, é a cidade mais próxima, né? Você, então, pretende trazer esse apoio à Brasília de Minas? Isso, Mirabela
ele tem um centro de referência que é para a regional de Januária, né? Então não é só a Mirabel ou só Brasília de Minas, é da regional, e nós entendemos que faz necessário uma criação de um serviço para o nosso povo, né? Para a nossa cidade, ampliando inclusive a carteira, a oferta dos serviços prestados, né? Existe uma limitação ali no serviço que nós encontramos em Mirabel, inclusive de vagas, né, para o nosso povo, para a nossa cidade, e aí nós entendemos que já faz necessário a criação de um serviço desse específico e exclusivo para Brasília de Minas. Eu volto na pergunta anterior, você com 34 anos, você tão jovem, se sente então preparado para assumir o cargo do executivo, o cargo de prefeito de Brasília de Minas, Lucas? Vamos lá, com muita tranquilidade eu falo isso aqui, né? Eu estou muito tranquilo em dizer que eu estou pronto para assumir, né, o cargo de prefeito de Brasília de Minas, diante de toda essa minha jornada, né, profissional na gestão, na administração pública. Nós entendemos que o que Brasília de Minas precisa, sem sombra de dúvida, é de um gestor, é de um administrador, e ao longo da minha jornada, né, ao longo da minha carreira profissional, eu me preparei para isso. Pronto para liderar mesmo a nossa cidade, com transparência, com integridade, com verdade, com inovação, com eficiência, rumo a esse novo tempo e nova história que nós temos acreditado para o nosso povo, né, aqui de Brasília de Minas. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar o seguinte: quais são suas propostas para a gestão fiscal e orçamentária do município? Vamos lá, nós incluímos essa parte de gestão fiscal e toda essa parte de gestão financeira do município na parte de administração e gestão. O que nós encontramos hoje? A necessidade de trabalharmos honrando mesmo os princípios básicos da administração pública. Nós encontramos hoje uma necessidade de trabalharmos com um planejamento estratégico, né, da nossa cidade, realmente nós termos planos de ação a longo prazo, a médio e a pequeno prazo. Isso é tão importante para a gente, justamente para a gente não ter ações que comprometem, né, o futuro da nossa cidade. Nós encontramos e entendemos que é necessário a criação de um planejamento estratégico e um acompanhamento sistêmico dele, né, por parte do executivo, das pastas, das secretarias. Essa é uma outra questão que eu quero deixar claro, né, na gestão e na administração, é que eu serei o prefeito e em cada pasta nós teremos secretários técnicos prontos, preparados para fazer a gestão e a administração das políticas públicas e implementá-las com qualidade na nossa cidade, sabe? Nós temos esse compromisso de termos um secretariado técnico. Combateremos aí ferozmente esse câncer da corrupção, que é algo que assola, né, o nosso país, nós sabemos disso. Então, eu sempre uso essa frase assim: quando um homem ele não tem a visão do futuro, ele sempre volta ao seu passado. Faz necessário, na parte da administração e gestão, a gente ter um planejamento estratégico, a gente ter metas claras de aonde chegar, de como chegar, de por que chegar, estabelecer isso para o nosso corpo técnico, para o nosso secretariado e irmos, né, com muito trabalho, com muita determinação em busca disso. Nós propomos uma gestão pública com a mesma eficiência que nós temos numa gestão privada. Eu trabalhei já em gestão privada e como as coisas são diferentes, as pessoas comentam isso, né? E isso é fundamental para um crescimento mesmo do nosso município. A única diferença, Patrick, que existe uma gestão pública para uma gestão privada, ela deve ser a questão do lucro. A gestão pública, a gestão privada, ela prevê o lucro. A gestão pública, ela tem que ser tão eficiente como a privada para um ganho social, sabe? Eu proponho, dentro da administração e da gestão, uma revisão dos nossos contratos de serviço, uma revisão dos nossos contratos mesmo municipais. Eu até trouxe aqui, se você me permite, alguns... Você mencionando sobre essa questão aí de combate à corrupção, como você pretende lidar com o nepotismo e a corrupção na administração pública? Vai bem ali diante do que você está dizendo. Vamos lá. Já que você mencionou a questão do combate à corrupção. Ok, um compromisso com o secretariado que não está ligado às questões políticas. Nós estamos entrando, inclusive, em campanha agora, sem nenhuma amarra da questão política de
partilhar as secretarias, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, Lucas, mas você está entrando como candidato aí a prefeito e está faltando um grupo político mais forte, né? Está faltando aí algumas lideranças. Nós fizemos questão de, ao longo desse último tempo, de tantas negociações, de tanta conversa, não abrir mão desse nosso princípio de termos realmente um secretariado técnico e não político ali, não dos conchavos políticos, não fatiá-lo ali na questão, né, bem citada ali por você. Nós teremos um time técnico, um time que vai trabalhar realmente em prol do nosso povo. Isso acho que é essencial para que a gente possa prestar mesmo um serviço de qualidade. Quando eu falo sobre a questão né, e você questiona a questão da corrupção ou a questão da gestão e da administração, eu proponho uma revisão dos nossos contratos. Tá? Eu trouxe aqui alguns relatórios, né? Não vou me delongar em relação a isso, mas relatórios que foram retirados, né, do portal da transparência do Estado de Minas Gerais. Lá todo o nosso povo, né, sem restrição, qualquer pessoa pode entrar no portal da transparência do Estado de Minas Gerais e ter acesso a tudo da nossa prefeitura. Existe um time técnico nosso que ao longo de alguns dias já tem feito nessa análise de todas as receitas, todo o dinheiro que o município recebe, de todas as fontes de recurso e todas as despesas que o município tem. Então lá você consegue acessar tudo que é pago no município, né? Desde os R$9 da conta de água que é pago pelo município lá no cemitério de Angicos, até as contas mais robustas, de valores maiores, tudo nós conseguimos acompanhar por lá. E é por causa dessa análise que nós temos feito de toda a parte de recursos, né, e de despesas do município que a gente faz questionamento, sim, de alguns contratos que precisam ser revistos, sabe, Ô Patrick, nós temos aqui contratos de empresa para prestação de serviço, de consultoria, né, em diversas áreas da administração pública, que inicialmente lá em 2021 foram contratadas por R$ 69.600 e que aqui nesse relatório de prorrogação e aditivo de 2024 eles chegam no valor de R$ 214.300, ou seja, uma empresa que inicia aí o governo recebendo R$ 5.800 por mês, está recebendo aí nesse último aditivo R$ 17.858. Nós temos aqui outras assessorias, né, de técnicas administrativas que iniciam seu trabalho em 2021 com um valor original de R$ 78.000 ano e que no aditivo de 2024 estão recebendo R$ 248.969 ano. Nós estamos falando de um início de R$ 6.500 por mês, finalizando o último ano com R$ 20.747. Uma empresa de assessoria, elas são necessárias, mas nós precisamos fazer uma revisão das mesmas, sabe, de contrato de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, de máquinas no município, para atender aqui a Secretaria Municipal de Obra, para atender a Secretaria de Meio Ambiente. Nós começamos com um contrato em 2021 de R$ 3.991 e encerramos aqui com um aditivo e prorrogação de contrato em 2024 de R$ 8.083, mais de 4 milhões de reais de diferença na questão de aluguéis de caminhão caçamba, de caminhão pipa, de pá carregadeira, de retroescavadeira, de trator de esteira. Enfim, são alguns contratos que a gente faz sim um questionamento, né, da necessidade, do uso. Eu tenho aqui contratos de aquisição de caixa d'água, né, para atender demandas da Secretaria de Saúde que foram feitas agora no mês de fevereiro, 272 caixas d'água, né, na Secretaria de Saúde, 128 mil. Espero que essas caixas d'água não sejam as que, né, alguns candidatos a vereador aí, do prefeito tenha distribuído em algumas comunidades. Enfim, eu não quero fazer nenhum tipo de acusação, muito menos acusações levianas, mas reforçando o nosso compromisso na pauta de administração e gestão, que nós faremos sim uma revisão dos contratos da prefeitura, em observância ao princípio da administração pública, que é a eficiência, que é garantir realmente que o nosso povo, que o dinheiro do nosso povo vai estar sendo empregado da melhor forma possível. Ô Lucas, quais são assim os principais desafios que você vê na administração pública aí da nossa cidade? Gestão. Me perguntar alguma coisa? Gestão, sem sombra de dúvida, é algo que nós precisamos.
tá? Um corpo técnico, secretariado totalmente ajustado, né, para ir de encontro a essas políticas públicas se faz necessário. Nós falamos aqui já de saúde, já falamos aqui de educação, de segurança pública, de infraestrutura, né, de esporte, de lazer, de cultura, né? Tem a parte tão importante que está ali no desenvolvimento social, na assistência social, né? Está tudo isso contemplado no nosso plano de governo. Nós entendemos que é possível fazer sim. É possível fazer sim. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a verdade, com os princípios da administração pública, para que nós possamos fazer da melhor forma possível, com o uso, né, melhor do recurso público. E se você me permite, Patrick, eu ainda tenho aqui um último contrato de um show artístico, né, de um cantor no valor de 1.100.000. Mais uma vez, eu não sou contra festas, mais uma vez, nós somos grandes apoiadores da nossa cultura e vamos devolver mesmo ao nosso povo a questão das nossas festas, mas nós temos aqui alguns dados tão significativos quando você pensa assim, quais são os desafios da administração pública? Saber usar o dinheiro da forma certa, no lugar certo, sabe? Eu fiz alguns cálculos. O que a gente conseguiria fazer com 1.100.000? Nós conseguiríamos fazer 2.000 ressonâncias. Na saúde, nós conseguiríamos fazer 2.000 ressonâncias. Ressonância é um exame extremamente caro. Eu estou na saúde, eu encontro inúmeras pessoas que estão ali na fila de espera para fazer ressonância. E nós faríamos 2.000 ressonâncias com 1.100.000. Nós faríamos mais de 2.200 tomografias. E aqui, de todas as partes do corpo, que nós temos uma demanda muito grande de tomografias, de exames de imagem. Mais de 7.333 ultrassons, né, que nós faríamos com esse recurso. Nós faríamos cirurgias, né? Eu tenho encontrado tantas pessoas que estão à espera de cirurgias complexas, de cirurgias que pelo SUS muitas vezes, né, é caro, que não consegue fazer particular por causa do preço. Pelo SUS é difícil, pelo particular é caro. Nós faríamos aqui tantas cirurgias, né, de hérnia, de cirurgias ortopédicas, né, ali, e as pessoas perguntam, como que a gente faria isso? A gente faria o emprego desse recurso via um consórcio intermunicipal que nós temos, que tem inclusive esses valores todos, né, no seu edital, e prestadores credenciados e prontos para executarem isso. Nós faríamos mais de 2.400 endoscopias. Nós encontramos ainda tantas pessoas que pagam particular ou que ficam ali meses, né, esperando na Secretaria de Saúde na fila de espera. Nós faríamos mais de 7.311 consultas especializadas. Pessoas que estão aguardando ali consultas com o gastroenterologista, com hematologista, com cardiologista, com neuro, com nefro, com endócrino, com dermato. As especialidades, elas poderiam ser, né, nós poderíamos zerar essas filas, nós poderíamos fazer uma gestão, né, bem melhor para o nosso povo. Estou usando só alguns dados de saúde, mas poderiam ser aplicados em estradas, em asfalto, poderia ser aplicado em tantos outros contextos. Sem sombra de dúvida, o maior desafio que nós temos hoje, que nós encontramos hoje na gestão, é isso, é a ausência mesmo de gestão, a ausência mesmo de uma administração pública eficiente, e isso nós estamos prontos, nós estamos preparados para assumir a prefeitura e operacionalizar. Olha, aqui eu ainda tinha vários temas aqui pra gente falar muita coisa. Porém, como eu havia anunciado, 1 hora de entrevista para cada candidato. Hoje eu recebo aqui o Lucas Fantoni, candidato pelo Progressistas. Nós temos aí mais 5 minutos, Lucas. E eu queria que você deixasse aqui a sua principal mensagem que você gostaria de transmitir aos eleitores, aos seus eleitores, aos eleitores, né, nesta campanha, e deixar aqui, aproveitando já esses 5 minutos, deixando suas considerações finais. Vamos lá. No atual cenário político, né, das eleições de 2024 aqui em nosso município, eu encontro adversários que fazem parte do mesmo grupo político, mesmo estando em partidos diferentes. Para mim, a verdade é que eles fazem e eles são farinha do mesmo saco. Por quê? Porque eles fazem parte do grupo da velha política e eles querem se perpetuar no poder. A alternância do poder é benéfica, a alternância do poder é necessário, inclusive, para a manutenção da democracia. Quando você soma aí os 4 anos do atual prefeito, somados com os 8 anos do seu vice, somados com os 4 anos do outro candidato, que é um ex-prefeito, com os 4 anos aí do seu vice, nós temos 20 anos de poder. Nós chegamos na conta de 20 anos de poder, 20 anos que eles estão aí no poder. Então, assim, gente, isso
é inaceitável. Eu acho que nós conhecemos bem e sabemos o que eles são capazes de fazer e aquilo que eles não são capazes de fazer porque não fizeram ao longo da sua gestão, e então nós precisamos mudar. Nós precisamos realmente de gente nova, e não é qualquer pessoa, não é gente amadora que está se aventurando aí na política, não. É com muita segurança que, mais uma vez, eu afirmo a vocês que eu estou pronto, que eu estou preparado diante de toda a experiência em gestão, em administração pública, em gestão financeira, de pessoas, em gestão de processos, para assumir o cargo de prefeito de Brasília de Minas, e peço a ajuda de vocês, eu peço o voto de vocês, né? Nós precisamos de vocês, nós precisamos juntar forças para chegarmos, né, nessa mudança, nessa renovação, nessa transformação tão necessária para o nosso município. Em 2024, em 6 de outubro, venha com a gente, venha com Lucas Fantoni, vote 11. Temos aí 3 minutos. Você consegue me responder o motivo da escolha do seu vice nesses 3 minutos? Vamos lá, o nosso vice, santo amigo, é uma pessoa que eu tenho o prazer de caminhar com ele desde 2022, ele me apoiou na minha candidatura de deputado estadual, uma pessoa que conhece muito de política, uma pessoa que serviu, né, muito os políticos das gerações passadas e entendeu que precisava apoiar uma pessoa nova, que precisava realmente, a nossa cidade precisava de renovação, então deixou esses velhos políticos, me apoiou em 2022, né, uma pessoa que eu tenho o prazer de caminhar com ele, quero honrá-lo aqui nessa entrevista, santo amigo, nunca exerceu nenhum cargo público, é a primeira vez que está candidatando, mas que tem um longo e um extenso conhecimento da nossa cidade, da nossa gente, do nosso povo, tem me apresentado nas comunidades rurais, tem me apresentado a muitas nossas lideranças e está aí como nosso vice justamente para termos essa unidade do novo, da cabeça nova, com alguém que está realmente também na experiência, que é o que ele representa, que tem acesso mesmo a tantas pessoas e tantas comunidades mesmo do nosso povo. Santo amigo, o vice aí de Lucas Fantoni, no 11 em 2024. Eu quero aqui agradecer os nossos telespectadores, agradecer também ao Lucas Fantoni por ter se disponibilizado a vir aqui nos conceder essa entrevista, e eu espero ter passado aí através, o nosso objetivo é esse, com muita imparcialidade, com muita transparência, poder passar aos nossos telespectadores os planos e propostas, os planos de governo de cada candidato. Como eu disse, as entrevistas são sem corte, sem edição, e aqui eu parei o cronômetro já no 59, tá aqui prontinho para todo mundo ver. Lucas, obrigado e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Patrick. Grande abraço. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.